Meus amigos, nós vamos conversar hoje sobre a dor. Sobre a dor. Não sobre sofrimento, é sobre a dor. Porque muitas vezes dor e sofrimento se confundem. E nós achamos que uma está associada à outra. Não necessariamente. Não necessariamente. Sofrimento, os budistas vão dizer que sempre será opcional diante da dor ou do problema. É meio difícil, não é, a gente compreender isso, como se o sofrimento vai ser opcional, se o negócio ali está doendo. Mas é a maneira de encarar, a forma com que vamos encarar a dor. Ainda há quem pense que se pode viver sem dor. No estágio que nos encontramos, é inexorável a dor em nossas vidas. Desde uma simples dor física, do você sair e o dedinho bater na ponta de uma cama, até a dor mais hercúlea que pode existir na alma humana, com o desencarne de uma pessoa que nós amamos. São dores. A dor traz a necessidade de uma sobrevivência, porque a dor é um sinal de alerta. Quando você bate o seu dedinho e dói, você vai direcionar sua atenção para o seu dedinho, para ver se ele está quebrado ou não. Há pessoas que falam, eu não queria sentir dor. Olha, a dor é abençoada nos dois aspectos. Vou falar primeiro no físico, depois no moral. Porque existem pessoas que têm a síndrome da insensibilidade à dor congênita. São crianças que nascem e não sentem dor com nada. Não sentem dor. Geralmente essas crianças não passam da primeira infância, morrem antes, porque tem um corte, tem um ferimento, não cuida, aquilo avança, aquilo infecciona, e quando vai se cuidar, já é tarde. Se consegue sobreviver, são pessoas que todos os dias precisam fazer uma revista geral no corpo, para ver se não houve alguma batida, alguma pancada, e aquilo não gerou um problema. Vocês imaginem uma pessoa que quebra um pé, não sente e sai andando com aquele pé quebrado. Então a dor, ela é necessária para a nossa sobrevivência. E é claro que nós precisamos, mais do que compreender o sentido da dor, observar a sua importância para o crescimento, através do saber e da experiência. Porque é por aí até que nós começamos a nos tornar médicos, omitidos a médicos, né? Olha, eu tive uma dor parecida a essa, você vá logo ao hospital, viu? Porque pode ser um apêndice supurado, porque aí sempre temos uma história, não é? De uma pessoa da família, começou assim, olha, não deu atenção, morreu. Então, a dor gera esse processo
para ajudarmos-nos a superar o dia a dia da nossa vida e a sobreviver. Os nossos ancestrais, lá atrás, se apoiavam exatamente na dor como instrumento de: é preciso parar, é preciso cuidar. Agora, interessante é que a dor física, e hoje estudos têm comprovação disto, ela está totalmente ligada à dor emocional, porque é uma dor. É uma dor. Quando você sente uma dor emocional, uma dor moral, uma dor social, você inclusive diz o seguinte: olha, é um aperto, é uma dor tão grande aqui. E você não está tendo a ideia de que efetivamente você está falando a verdade. É uma dor. Marva Azab, ela é PhD em neurociência pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ela escreveu um artigo muito interessante que saiu publicado na Psychology Today, Psicologia Todo Dia. É uma publicação que sai a cada 3 meses nos Estados Unidos, onde ela noticia um interessante estudo realizado por uma colega dela, Naomi Eisenberg, que provou que a mesma fonte da dor física é da dor moral. Ou seja, nós sentimos estas dores no mesmo lugar. Pense nisto. Não é invenção, é um estudo. Ela, portanto, Naomi Eisenberg, também doutora pela UCLA, pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ela fez o seguinte estudo. Ela pegou pessoas e monitorou através, no seu laboratório, de neuroimagens, de uma ressonância magnética funcional. Conectou essas pessoas nesta ressonância magnética funcional e saiu monitorando em um jogo chamado Cyberball. É um jogo de internet utilizando o beisebol americano. E nesse jogo, ela passava, e a equipe dela, a bola do Cyberball para uma pessoa, depois excluía aquela pessoa, a outra pessoa era convidada, e a partir daí pessoas iam sendo excluídas e pessoas iam sendo convidadas para participarem daquele jogo. E isso tudo sendo monitorado através destas neuroimagens. E o que foi que ela concluiu? Ela concluiu que a ação de exclusão do jogo, porque era um processo animado de participação, de agito, ação de exclusão, gerava imagens semelhantes e algumas iguais a uma região chamada córtex cingulado anterior dorsal, ou na ínsula anterior. Em suma, a mesma região que sente a dor física. Ou seja, o processo de dor moral, de dor de se sentir excluído, excluída, repercutia na mesma zona cerebral da dor física. Ou seja, a origem da dor é a mesma, na mesma região do cérebro.
E mais curioso ainda, isso foi comprovado em alguns laboratórios de pesquisas. Ela pensou, vocês vejam que interessante, se é no mesmo lugar da dor física, então uma medicação para dor física pode aliviar a dor moral. Então ela passou a oferecer Tilenol a um grupo de pessoas e a outro grupo placebo, ou seja, nada, apenas uma bala de açúcar. Depois de 3 semanas do uso do Tilenol, quem fez uso estava com dores morais, as dores foram aliviadas. E quem tomou placebo, não. É claro que ela alertou que isso não deve ser feito, porque inclusive o Tilenol é tóxico, vai explodir seu fígado, além da cachaça que você toma, não é? Então, foi apenas uma confirmação da pesquisa. E é claro que nesse processo se verificou que toda essa história de dor da alma é em verdade relacionada a questões meramente neuroquímicas. Ô metrado, e o espírito, onde entra nessa história? Onde é a sede dele? É no cérebro, é na mente, no subjetivo, porque a mente é o subjetivo do cérebro, que é o órgão objetivo de controle do nosso corpo. Então é claro, nós não sabemos onde efetivamente o espírito, porque ele está em todos nós, mas onde ele se fixou. Então a gente pode imaginar que realmente este cérebro, que há quem diga que só utilizamos 30% ou 1/3, dizia Einstein, é a sede de toda esta realidade da vida. E meus amigos, é claro que quando se aprofunda nesse estudo, aí começa a compreender também outro fator interessante: a importância da vida de relação, como o outro nos ajuda a superar a dor. Por isso que as pessoas mais reservadas, menos participativas dos seus processos dolorosos, sofrem mais. Falar da dor alivia. Talvez seja por isso que algumas pessoas competem a dor, não é? Então entra na disputa para ver qual é a dor maior, a sua ou é a minha. Isso a gente vê muito facilmente em consultório médico, né? Na antessala do consultório médico. A pessoa fica ali folheando aquelas revistas de 1 ano, 2 anos. Aí até que chega alguém. Aí vai. Você conhece o doutor fulano? Conheço, eu não, é a primeira vez. Ele é bom mesmo? É ótimo. Só o rodeio para tocar no assunto. É porque eu estou aqui, porque é uma dor de cabeça que não me passa há 1 ano. Ah, ele vai dar um jeito, porque a minha era de deixar maluco. Olha, era uma coisa que eu tinha vontade de sair correndo. Aí já fecha a revista, já vira para o lado. Foi mesmo. Olha, eu caminhei por tudo que foi médico. Os bambambãs, mas foi doutor fulano. Sempre é aquele, né? Que está ali. Tem horas até que eu temo de ser uma coisa grave. Aí a depender de quem está ouvindo, de ser uma pessoa menos evoluída, para não falar aquela palavra assim, que começa com sa, e termina com cana.
Porque se for, ela vai dizer: mas olha, é bom ver tudo. Aí vem as histórias que eu disse há pouco, que eu tinha um vizinho que tinha uma dor de cabeça dessa, como você está falando. Depois teve um AVC. Olha, até hoje está um vegetal. Aí a pessoa que recebeu disse: não é o meu caso não, tem que revidar. Sim, mas você veio porque não, foi um problema. Aí tem uma história também catastrófica. E aí vão, né? Vão competindo a dor, né? Já tomei de tudo que você pode imaginar. E aí vai. É uma necessidade humana de se falar. Mas essa mesma pesquisa verificou que efetivamente a vida de relação estabelece este alívio. Não é à toa que a mãe fala para o filhinho quando cai: vem cá que a mamãe vai dar um beijo e passa. E dá. Se o menino for normal, ele vai dizer que passa. Mas se não for, e tem nascido muitos anormais, e aí, não passou nada não, mas continua doendo. Eu tenho uma amiga que diz que o neto dela só passa a dor com diamante negro, aquele chocolate diamante negro, né? E ela estava me perguntando: Medrado, é válido? Eu só ando com diamante negro na bolsa. Eu estava refletindo com base nessa superposição de dores na parte desse córtex cerebral. Eu disse: olha, pode até ter sentido. Pode até ter sentido. Porque se ele associar que aquilo vai aliviar, pode até funcionar. Pode até funcionar. Então essas crianças estão nascendo assim, né? Então a gente vê a partir daí que é o toque. Que é o toque. E também foi feito imagens, neuroimagens, através desta ressonância magnética funcional. Olha que interessante, gente, é muito interessante isto. A pessoa que estava aflita com muita dor, a pessoa amiga, o amor daquela pessoa, ao tocar, segurar a mão, tende a aliviar a dor. O segurar a mão. Agora vocês querem ver o que é mais fantástico ainda? O segurar a mão gerava em ambos os resultados das neuroimagens o mesmo padrão de ondas cerebrais. Grosseiramente, só como exemplo, se o padrão estava 3 de quem estava sentindo a dor, e quem não estava sentindo a dor estava em 1. No momento que há o contato físico, quem estava em 1 passa a ter o padrão 3. Funciona como um acolhimento vibratório. E nós, então, que sabemos que vibração é tudo, porque é energia, compreendemos isto. Houve a padronização energética. A padronização energética. Então vejam como é importante a pessoa do outro, da outra, no acompanhamento de quem está em dor. Não precisa estar falando nada, só o pegar, só o dizer: estou aqui. Porque ainda tem pessoas que têm assim esses discursos extraordinários, sobretudo espírita. Olha, tem hora que espírita é um bicho insensível da desgraça. Não, porque uma criatura
ela veio, passou a frequentar aqui a Cidade da Luz, eu até percebi, ela está aqui agora. Mas não vou falar mal dela não, senão eu não falaria, né? Ninguém fala mal na frente, né? Fala mal só por trás. Ela disse que passou a frequentar a Cidade da Luz exatamente por conta da leveza que nós colocamos as coisas, porque ela estava frequentando um centro, e aí ela estava passando uma dor muito grande, né? Ela estava sendo traída pelo marido, né? Uma dor quebrando ali uma aliança de processo de construção a dois, né? De ideais, essas coisas que vocês mulheres gostam muito. Aí ela contou ao cidadão, dirigente do centro, toda a dor dela, todo o sofrimento dela, né? Um casamento de, parece-me que 18 ou 20 anos, coisa e tal. Aí quando terminou, ele olhou para ela assim: cada um tem o que merece. Você está merecendo. Ela falou assim: Medrado, eu perguntei a ele, eu mereci ser traída? Mereceu. Eu não vou mais lá não. Vocês que já foram traídas, segundo esse cidadão, vocês mereceram. Então agradeçam a Deus, porque o merecimento chegou em sua casa. Vocês também, viu, rapazes? Vocês também. Então quer dizer, não é isto, é o pegar, o acolher. Se você não pode fazer a empatia, se colocar no lugar, não afaste. E a doutrina espírita tem isto. Ou então vem aquele caso assim, é ação e reação. Numa vida passada você deve ter feito coisa pior. Meus amigos, a nossa vida está aqui agora. É esta vida que temos que trabalhar. É esta vida que nos pede os ajustes, a necessidade de nós sairmos exatamente em cada situação que nos encontramos e nos ajustando nela. Como ela se nos apresenta, como ela está ali. Você pode mudar? Ótimo, vá lá, mude. Não posso. Se ajuste. É duro, mas vai resolver. Você estar revoltado, revoltada com a morte de uma pessoa que você amou, vai trazer aquela pessoa de volta? Não vai. Se ajuste. Como eu vou viver sem? Você vai viver sem, se alimentando, bebendo água e respirando. Vai. Ah, mas é um pedaço de minha mãe fala muito isso, e é verdade, né? Talvez seja a pior dor, uma mãe perder seu filho. Eu acho que mais do que um pai, uma mãe perder o seu filho. Mas infelizmente, ou felizmente, a vida prossegue. A vida prossegue. Então, há pessoas que mais do que outras precisam mesmo deste apoio, desse segurar no braço. Eu acho interessante, eu falo isso muito. Hoje eu estava com mãe Jaciara no culto interreligioso dos 40 anos do jornal Correio, lá na Rede Bahia, e ela sempre assim toda sacudida. E eu fico achando interessante, vocês reparem que as Yalorixás mais antigas, mais velhas, gostam de andar quase que carregadas, né? Sempre estão assim 2, 3 segurando, porque geralmente são aquelas matronas. Depois desses estudos neurocientíficos, eu fico pensando, meu Deus, em verdade ali, claro, deve ter seus problemas de saúde, mas não é só isso não. É o afeto também.
Talvez porque tem uma religião tão discriminada, tão perseguida, então aquela coisa de segurar. Eu me lembro de uma vizinha, quando a gente morava lá na Preguiça. Eu já contei aqui o caso dela, Dona Mimira, era Valdomira o nome dela. Ela tinha acho que uns 10 filhos. Aí virava e mexia, a gente via os filhos carregando Dona Mimira, porque estava infartando, aí saia carregando. Ela parecia um andor. E os filhos tudo carregando, porque ela era muito gordinha, e os filhos tudo carregando. Daqui a pouco ela voltava. Era contrariada de novo. Nisto, dos 10 filhos, uns 7 ela enterrou e continuou viva aí. Eu soube recentemente que Dona Mimira faleceu, mas depois de ter enterrado uns 7 filhos. Era necessidade, não é? Do se sentir abraçada, tocada. E essas pessoas mais antigas, até da minha geração, quem tem 50, acima de 50, não tinham seus pais assim tão afetuosos. Não eram pais de toques. Não eram pais de toques, não é? Era assim de bater no ombro, vá dormir que passa. Dormir passava tudo. Era impressionante como dormir passava tudo, não é? Então quer dizer, havia esta falta, e essa falta se transmuta muitas vezes em carência. São as pessoas que gostam de estar doentes, porque as outras ficam com pena, e olha, oh meu Deus, como sofre. É a alegria delas alguém dizer que elas sofrem. É a alegria delas. Então é por isso que nós precisamos aprender a mergulhar em nós mesmos, a encontrar os motivos dessas nossas dores e compreender que muitas são necessárias quando não nascem em processos neurotizantes ou já neurotizados. É preciso que nós compreendamos o que nos falta, quais são os sentimentos que ainda estão fragilizados em nós, para que nós nos fortaleçamos e sigamos tranquilamente buscando, sim, o de que necessitamos, mas no limite do razoável. É isto que representa a dor. Nenhum de nós vai estar nesta vida sem estar em determinados momentos com dor físicas ou morais. E o pior, as dores morais machucam mais. E o pior ainda, essa conexão que nós necessitamos do outro. Na dor moral, geralmente o outro ou a outra estão presentes. Geralmente as nossas dores morais são em razão de problemas com outras pessoas. Pedro Calabres, um neurocientista, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: o outro pode ser o nosso céu ou o nosso inferno. Depende da ação dele sobre a nossa vida. Olha que verdade. E olha, isso é tão verdadeiro que vocês sabem, foi feito um estudo de como, porque nós temos um momento na nossa vida que o nosso cérebro fica em stand-by. É quando não estamos focados em nada, estamos ali. E se verificou que a chamada circuitaria do cérebro em stand-by leva você a pensar, vocês sabem em quê? Na grande maioria das vezes, nas pessoas.
Você, quando está em seu cérebro em stand-by, você está caminhando, não está fazendo nada. Você vai pensar nas pessoas. Você vai pensar no amor fracassado, no amor que está dando certo, no problema do filho, no problema do marido, no problema da mulher. Você vai ter a pessoa como foco. E o que isso significa? Significa que de fato somos seres gregários e nós vivemos querendo esta conexão. As redes sociais ratificam isto. Você quer ser conectado por aquilo que você idealiza. É por isso que você faz seu perfil no Tinder. É Tinder, né? É o que, Jô? Como é que chama? Você não sabe, não? Você podia saber por informação. Ora. É o que? É Tinder, né? Ai, todo mundo fingindo que não sabe. Um rebanho de falsa. Ou o par perfeito. Aí pega uma foto de 15 anos passados e bota lá, escreve no perfil lá o que quer. Então, é porque queremos a conexão. Queremos estar perto. Queremos o estar com o outro, com a outra. Então a dor emocional, que tem a sua mesma matriz cerebral na dor física, também é processo importante de sobrevivência, porque está alertando você o de que você precisa saber para melhorar a sua condução na vida. Poxa, toda vez que eu me encontro com fulano, eu saio me sentindo mal, é um aperto. Por que será? Leva você a questionar as suas relações, a lhe dar experiência para na seguinte, se o caso for, ser diferente. Meus amigos, isto é vida espiritual na vida física, porque estamos aqui para sairmos equacionando todas essas questões, todas essas. Não é à toa que o núcleo de maior problema é sua família. É na sua família que tem os obsessores encarnados da desgraça. É lá. Agora vocês vejam que interessante. Você pode falar isso, mas vai alguém falar sobre sua família? Olha a sabedoria divina. Os inimigos são colocados ali, mas são inimigos íntimos seus, de mais ninguém. Ninguém vinha falar não. O direito é seu, de falar o que você quiser, mas só seu. Olha a sabedoria aí das vidas de relações se entremeando, de reencarnações passadas, na busca de se equacionar diferenças, de se ajustar. Por isto que eu sempre digo às pessoas que muitas vezes constrangidas, sofridas, quase que em pânico, dizem assim, sussurrando: ah, Medrado, eu não amo minha mãe, eu não amo meu pai. E eu digo: sim, qual é o problema? Ave Maria, Medrado, eu sou um espírito muito ruim. Não. Como eu sempre digo a vocês, amor não se passa geneticamente. O que é que seu pai fez? O que sua mãe fez para fazer crescer em você o amor ou o desamor? Por isso que eu aprendi, meus amigos, eu nunca censuro quando eu fico sabendo: olha, você sabe, fulano pegou o pai e botou no asilo. Gente, vocês veem Tuca pegando o Wanda e botando no asilo? Honestamente, vocês veem? Ninguém vê. Por que será que pôs?
Por que será que pôs? Então temos que aprender a não conceituar as pessoas pelos seus valores. Você pode amar demais seu pai, sua mãe e eles a você, mas você, a sua vida não é um padrão, a não ser para você. A não ser para você. E como isto gera peso, eu já ouvi tanto isso aqui. Eu vi uma vez de uma moça, ela soluçava, ela tremia, soluçando. Eu preciso soltar. E eu ficava assim, na expectativa, estimulando. E ela virou para mim e disse assim: Medrado, eu odeio a minha mãe. Ela não disse que não gostava, porque geralmente a gente fala que não gosta ou que não ama, não é? Ah, eu não amo. Ela disse que odiava. Ela estava com uma amiga. Aí a amiga disse: menina, não diga nem isto. Você odeia sua mãe? Nada. Você não gosta dela? Não, eu odeio minha mãe. Menina, pare de dizer um absurdo desse. A amiga falava: está vendo, Medrado? Ela está obsidiada. Eu estava calado. Aí eu disse: por que você odeia a sua mãe? E perguntei à amiga dela: você já perguntou isso a ela? Ah, Medrado, ninguém odeia a mãe. Eu disse: ela disse que odeia. Por que você odeia a sua mãe? Porque ela me levou para que meu tio abusasse sexualmente de mim quando eu tinha 12 anos. Aí eu olhei para a amiga e disse: ela tem razão em odiar a mãe dela. A outra calou a boca. Mas você nunca me disse isto. Ela, por que não quis dizer? Então a gente nunca sabe o que está por trás. E Dona Romana dizia que gente não é gente. Gente não é gente. Agora, meus amigos, há coisas que nós não evitamos e poderíamos ter evitado. E aí depois sofremos, ou constrangimento, ou dores, de coisas evitáveis.